vida sou livre por sua morte. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Meu nome em seu coração, minha dor sobre os seus ombros, desfez todo meu pecado, sua cruz por minha salvação. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Amor maior não há, amor maior não há. Por mim se entregou, amor maior não há, amor maior não há, amor maior não há. Como teu Jesus, Por mim se entregou, amor maior não há. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Yeah, Cordeiro se entregou por mim. Amor maior não há. Eu te amo, amor maior não há, não. Eu te amo, yeah, yeah. Jesus, és tudo para mim. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje
Boa noite, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes. Prazer estar de volta aqui para mais um culto. Você na sua casa, eu aqui em casa, mas juntos participando do culto à adoração ao Senhor. Vocês todos muito bem-vindos mesmo, tá? É uma alegria tê-los aqui conosco. Anotei aqui alguns nomes de irmãos aí, queridos que estão conosco, né? E eu creio que de repente pulei algumas. Se esquecer, se não falar seu nome, me perdoe por gentileza, tá? Mas temos aqui conosco a Joyce, muito obrigado, Joyce, Sueli, irmã Sueli, Mônica Bulhões, Simone Andrade, Renata Costa, Cláudia Cristina, Silvânia Marcolino, certamente com a irmã Leila Marcolina. Manda um abraço também para Leila, para o Pedro, o Davidson, a Rosa, a Bruna Rezende. Manda um abraço para a irmã Lúcia Marinho, um abraço dela também, certamente assistindo conosco, a irmã Lani, sua família, Elaine Souza, o Miguelzinho, a Rita, a Alicia do Paulinho, o Paulinho também, né? Então manda um abraço aí para a irmã Lindonora. Deus abençoe a vida da irmã, nossa irmã Lindonora. Nós temos a irmã Eliana Araújo e certamente o Gilson, os filhos. Um abração a todos vocês, tá? A irmã Nayara também, um abraço, irmã Nayara, Leone, família, Priscila, a Radassa também participando do culto, certamente, o Mateuzinho, irmã Maria Graça, Lívia Moraes, manda um abraço para a irmã Dulce, um abraço Francisco aí, possivelmente assistindo o culto conosco. César, Alicia, Marcele, com o irmão José Maria, Cleia, o irmão Nelson, Bruna Quintes, Egmar, Tatiana Andrade, a Bete Boechat, Silvana Feijó, um abraço para a irmã Lecilda Feijó, a Vitória, o Pádua com a Sara, o Isaac, temos aí a Sandra Gago, Sandra mais uma vez conosco, muito obrigado, irmã Redimar, Pedro também conosco. Pedro, aquele abraço, Pedro. Ele perguntou se eu estou bem. Estou bem. Você está bem, Pedro? Um grande abraço a você. Maria de Fátima, nossa irmã Maria de Fátima. O Gabriel Lemos, um abraço para nossa irmã, né, Emília. Um grande abraço aí. Dioneia, o irmão Nilson, Ariomar, Fernando também, o Mário César. E temos aí a Graça Leite. Temos a Jane, aquele abraço, o Nestor, certamente também, a irmã Luísa Barbosa, enfim, já temos muita gente participando do culto e graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Maria Lúcia Coutinho conosco novamente. Ô Maria Lúcia, que bom tê-la novamente conosco aqui, participando de mais um culto da Igreja Batista em Praça Bandeira. E os demais que estão assistindo, se você, né, comentar alguma coisa aí, dá um oi, uma boa noite, seu nome aparece aqui na tela para mim, eu mando a saudação. Certamente outros estão assistindo a televisão, não tem condições aí, mas o irmão Paulo César, Dúcio, Everton, né, que participam conosco do culto. Um grande abraço a todos vocês, todos mesmo. A irmã Nayara, boa noite, irmã Nayara, de novo, para você um grande abraço, louvado seja Deus por isso. Meus amados irmãos, temos aqui os avisos que fiz pela manhã, quero repetir novamente, alguns aqui. Essa semana nós temos aniversariantes, né? O irmão Emerson, dia 14, Emerson, filho da irmã Georgina. Um abraço, irmã Georgina também, tá certamente participando conosco. O Emerson também, assistindo ali a Joyce. Aniversário do Emerson, dia 14, da irmã Ariomar, né? Dia 15, que já está assistindo conosco, e o Fernando. Dia 15 também a irmã Eliana Araújo, completará mais um aniversário. Dia 16, nossa irmã Lanir de Souza. E dia 18, irmã Graça Almeida. São irmãos que estarão aniversariando, tá? Muito bom tê-los aqui conosco. E durante a semana ligue para esses irmãos, né? Cumprimente, dê um abraço de longe, virtual, mas dê um abraço. Hoje tivemos EBD pela manhã, EBD, né, com o irmão César. Os adolescentes também tiveram a sua aula. Em relação, meus amados irmãos, quando que a gente vai retornar? Essa é a grande pergunta. Nós temos programado o próximo domingo, dia 19. Mas ontem recebi a notícia de que o governo, o nosso governador, né, o Wilson Witzel, na segunda ou na terça-feira vai definir, né, mas bem provável que vai pedir mais 15 dias, vai prorrogar a quarentena por mais 15 dias, bem provável, tá? Então, a gente vai ter que esperar um pouco mais se isso concretizar, tá? É lamentável, queria estar muito com os irmãos juntos, mas também a gente tem que entender que esse momento é um momento complicado.
Então, é bem provável que a gente retorne, né, no final de abril, no último domingo, ou no primeiro domingo de maio, tá? Talvez em maio, se os 15 dias forem dados. Então, isso foi a notícia que ontem eu recebi, saiu no portal do R7 essa semana, que o secretário estadual de saúde está estudando a possibilidade de prorrogar por mais 15 dias. Aí a gente vai ter que esperar um pouco mais, né? Aquele abraço, aquele ajuntamento que a gente tanto almeja, a gente vai ter que deixar para um pouco mais, tá? Depois. E aí estou pensando, meus irmãos, já foi até mais ou menos conversado com a liderança da igreja, que quando a gente voltar, o culto será, o nome do culto, culto do abraço. Será aquele culto do abraço, o culto, né, que a gente vai poder nos abraçar, nos confraternizar. Será o culto do abraço. E ali, né, teremos o café da manhã, se for possível, e se possível ainda o almoço. Vamos passar a manhã ali na igreja, conversando, falando como foi a experiência nesse período de quarentena, quais a experiência que nós tivemos. Então, a gente vai aproveitar esse culto, o culto do abraço, o dia que a gente poder se abraçar muito mesmo, matar a saudade uns dos outros e nos confraternizarmos com a ceia do Senhor, com o café da manhã e, se possível, com o almoço. Vamos pensar em tudo isso para passarmos a manhã inteira ali com nossos irmãos e nos confraternizando, né, vivendo essa comunhão, tá? Estamos com saudade, sim, de todos os irmãos, e a gente, quando encontra com um, a gente pode abraçar, enfim, mas vamos pensar nisso, tá bom? Essa notícia que eu quero dar para os irmãos, vamos guardar um pouco mais durante a semana, né? Vamos ver o que as autoridades vão dizer, a prefeita também da nossa cidade, e vamos definir com a liderança aí da nossa igreja, tá bom? A liderança tem sido muito parceira nesse momento. Quero agradecer aos líderes da igreja, ao Ministério Diaconal, a todos que têm junto aí comigo, né, trabalhando aí de forma pela internet também e às vezes tomando decisões, tá certo? Nós temos alguns motivos de orações que nós falamos pela manhã e a gente precisa continuar orando por eles, como a irmã Sueli, orar pela vida dela, está em luto, pastor Sócrates de Oliveira, nosso executivo, também continua internado, pela irmã Nilce, esposa do irmão Volmer, João, o esposo da irmã Nilce, a Zedite, a mãe da nossa irmã Sirene, a irmã Tânia também, seus familiares, né, o sogro do filho da irmã Tânia, ele morreu dentro de casa e descobriram um dia depois, então orar pela família também da irmã Tânia. Pela Jalcilene, eu recebi a notícia há pouco agora, que a esposa do irmão João está chegando para a nossa igreja, para congregar conosco. Ela está com dor no peito e ele pediu que estivesse orando pela vida dela, Jalcilene. E claro, o Eduardo, que o Nestor tem pedido oração também, isso é motivo de nossas orações. Pela Beatriz, Beatriz é a esposa do irmão José Valente, ela está grávida, foi internada hoje para dar luz amanhã. Então também pede as nossas orações. Nós devemos interceder, né, pela vida da nossa irmã Beatriz, da Jalcilene e os demais pedidos, tá bom? Se tiver mais irmãos chegando aí, mas está anotando, nós temos com o Alessandro. Alessandro, obrigado, Alessandro. Um grande abraço, irmã Célia, irmã Aparecida Rodrigues, lá de Niterói, obrigado, Aparecida. Nazaré, a Ana Paula do Nascimento, obrigado, Paula, muito obrigado. E na era mais uma vez, Marli Figueiredo conosco. Eduardo Pereira, um abraço, Eduardo, um abraço a todos vocês. Maria, irmã Dolores, Simoninha, Cida Rodrigues, Alexandre Nunes, Selma Magalhães, a todos o nosso grande abraço, motivo de gratidão a Deus pela sua vida e participar aqui, tá? As informações sobre dízimos estão fixadas aí na tela, tá? Você pode rolar aí na tela, tá aí na frente aí, ó, tá? Doações de alimentos, como fazer nesse período de pandemia, tá aí na sua tela, só você ir rolar aí que vai aparecer para você também, tá vendo? Tá certo? Aí, como estão fazendo nesse período de pandemia, doações de alimento, entrega de ofertas, de dízimos, ali como estamos sendo feitos. Já acompanha aí, são os avisos nossos. E, meus irmãos, hoje após a EBD, e assim que terminou o EBD, por volta de 1 hora mais ou menos, eu entro no Face para ver as notícias e deparo com uma notícia muito triste de um pastor amigo que veio a falecer, não sei qual é o motivo, né, que é o pastor Paulo Lauro. Ele é o pastor da uma igreja batista ali em Itaboraí,
Igreja Congregacional do Itaboraí, e ele era o arquiteto que estava projetando, né, fazendo projeto da igreja. Inclusive, assim que eu voltei das férias em fevereiro, comecei novamente a conversa com ele, conversamos. No dia 10 de março, conversei com ele, a última conversa sobre o nosso projeto dos banheiros, que a gente pensa fazer esse ano, e ele veio a óbito hoje. Foi sepultamento, eu participei do culto que foi online, né? Não podia ter presença de pessoas, e não sei a razão ainda, mas oro pelos familiares do pastor Paulo Lauro, que alguns devem até conhecer. Ele é o arquiteto que fez todo o projeto bonito da igreja, do novo templo, né, dos banheiros que nós estamos sonhando aí. E agora, né, a gente vai ter que ver como ficará daqui para frente. Mas olha pela família, né? Família, senti muito a perda dele, porque é uma pessoa extraordinária, muito boa, muito de um caráter muito elevado, que nos deixou, tá bom? Pastor Paulo Lauro. Nós vamos orar, quero convidar você a fechar os seus olhos na sua casa, e nós vamos falar com o nosso Deus, pedindo ao Senhor por esses motivos aqui apresentados, tá? Feche seus olhos. Santo Deus, Pai eterno, nós te agradecemos porque retornamos, ó Deus, mais uma vez nas reuniões, nos lares, para cultuarmos o Senhor, Pai. Cada família reunida no lar nesse momento, ó Pai, cada aparelho ligado, prestando culto ao Senhor, Pai, nesse novo tempo que temos experimentado. Agradecemos porque o Senhor nos dá esse privilégio, ó Pai. Agradecemos porque podemos cultuar o Senhor, ó Deus, mesmo com o templo fechado, mas, ó Deus, a igreja continua aberta. Ó Deus, quero colocar diante dos Senhor os pedidos que aqui foram mencionados. Ó Deus, como a irmã Jalcilene, com dor no peito, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja aliviando, tratando da tua serva, ó Deus, também tranquilizando o coração do seu esposo, irmão João, assim como a nossa irmã Bia, ó Deus, que foi internada hoje e amanhã dará à luz a um bebê. Nós pedimos pela vida dela, ó Deus, pelo parto que será feito, ó Deus, pedimos pelo Eduardo, que temos já orado por ele, ó Deus, pela tua serva, irmã Sueli, ó Deus, console o coração dela, a irmã Nilson, ó Deus, também pelo problema de saúde, irmão João, ó Deus, tome cada um nas tuas mãos, ó Deus, também pelos familiares do pastor Paulo Lauro, ó Deus, colega de ministério, console o coração da sua esposa, dos filhos, ó Deus, nesse momento tão triste, ó Pai. E, ó Deus, queremos ouvir a tua voz mais uma vez nesta noite, ó Pai. Que o Senhor fale a cada coração, a cada ouvinte, ó Deus, deste culto. Nós oramos, ó Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, que somos fracos, reconhecemos que dependemos do Senhor, Pai, para continuarmos lutando, ó Deus, e vencendo nesta vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero inicialmente convidá-los a abrir lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, que foi instituição da Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu, né? Então, logo, e Deus institui a Páscoa. E só poucos versos aqui. Diz o seguinte: dizei a toda, 12, verso 2, ou melhor, verso 3, capítulo 12 de Êxodo, verso 3. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. Tá? Então, esses primeiros versos aqui, né, vamos falar da Páscoa e que deveria ser celebrada em família. E vai continuando nesse capítulo 12, por exemplo, verso 21. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel, disse-lhes: ide, escolhei os cordeiros, segundo as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Verso 22. Pegareis um ramo de isopo, e o embebereis de sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a vigia da porta e os 2 batentes, mas nenhum de vós sairá da porta de casa até amanhecer. Então a ideia aqui é que a Páscoa fosse celebrada, a primeira Páscoa, em família.
tá? E a ideia de Páscoa vem dessa reunião familiar. E a gente, neste ano, eu creio que foi a Páscoa mais familiar que nós tivemos. A Páscoa mais familiar. Nós estivemos junto com a nossa família, né? Em oração, no culto pela manhã, e foi uma Páscoa bem familiar. E depois, no verso 26, já há um ensino de Deus aqui, que a prática da Páscoa, quando seus filhos perguntaram o que é isso, olha, ensine que isso aí é a Páscoa, né, o que aconteceu, ou seja, a Páscoa tem que ser passada de geração para geração, passar para os filhos, ensinar o que é a verdadeira Páscoa, o sentido da Páscoa, que não é o coelhinho da Páscoa, que esse ano ele ficou de lado, né, e Cristo foi muito mais exaltado este ano, e nada se falou do coelho da Páscoa, e nós agradecemos por isso, tá? Então tem que passar para os nossos filhos também, como diz o verso 26, olha, ensine os seus filhos aí o que é a Páscoa, tá bom? São as palavras introdutórias, nós vamos ouvir um hino, Foi na Cruz, do cantor Fernandinho, Foi na Cruz, juntamente Nada Além do Sangue. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali. E agora foi na cruz, onde um dia eu vi. Os meus olhos abrem e agora somos livres. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está na cruz de Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário. Pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Levante as suas mãos essa noite, cante bem alto. Vamos juntos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me abençoa. Aleluia! E foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora mais alto. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegrei. Aleluia! Foi na
muito bom. Foi na cruz, foi na cruz. Também registro a presença aqui da irmã Marta Gomes. Obrigado, irmã Marta, né? E talvez o filho participando aí. A Jorge Geraldo, obrigado, Jorge, mais uma vez participar conosco. Da Dalva Godoy, pastora Dalva Godoy, que é irmã do nosso saudoso irmão Jairo Godoy. Um abraço, Deus console seu coração também, pastora. A Raquel Dias conosco, obrigado, Raquel. Irmã Dulcelene, olha, Dulce, obrigado. Manda um abraço para o Francisco, Chiquinho aí, pede Chiquinho para se cuidar, fica em casa, não sair. Um grande abraço nele, obrigado também por participar conosco nesta noite de culto. Meus irmãos, temos vivido esses dias diferentes. Um pastor comentando que o avô dele tem cerca de 90 e poucos anos de idade, 96 anos, 80 anos de vida cristã. E o avô dele falava: olha, nesses 80 anos de vida cristã, eu nunca vi o templo de uma igreja fechar por tanto tempo assim. Né? E eu creio que você tem mais tempo de vida cristã também, você que tem aí 30, 40 anos de vida cristã, você também não viu isso. Eu completei no dia 10 agora 26 anos de convertido, né? Nunca vi fechar o templo, né? E tanto tempo assim, né? Sem um culto, sem aglomeração, né? São tempos diferentes, novos, mas nós agradecemos a Deus por tudo isso também. Eu creio que nós temos que sair daí aprendendo alguma coisa, alguma lição a gente tem que tirar para a nossa vida. E eu vejo que é um tempo também de oportunidade que Deus tem nos dado. Se isso fosse há 20 anos, né, 20 anos atrás, nós não teríamos esse culto online, seria muito mais difícil, né, a nossa comunicação. Há 30 anos, pouco tinha aparelho, telefone fixo. Então hoje nós temos essa facilidade. Quantas pessoas podem nos acompanhar no culto e as igrejas nos lares estão reunidas. Então agradecemos a Deus, porque acontece no período também em que, né, temos essa mídia toda à disposição que Deus nos colocou. Nós vamos ouvir irmãs que estão com saudade, né, como temos feito. Irmãs, mando um abraço para vocês. Vamos ouvir a família Monteiro. Boa noite, amados irmãos. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sabemos, irmãos, que o momento é difícil e a saudade aumenta cada dia. Mas estamos em casa, confiantes no Senhor, que no momento certo, irmãos, permitirá que estejamos todos juntos fisicamente. Por enquanto, amados, devemos permanecer juntos em oração, meditando na palavra do Senhor, cumprindo os nossos desafios e fazendo o melhor para Deus onde quer que estejamos. Boa noite, amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Estou com saudade de todos, irmãos. Apesar da distância que nos separa, Deus nos une. Em breve estaremos juntos e mais fortalecidos. Amados, nós vamos deixar um versículo para vocês que se encontra no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Irmãos, permanecemos firmes na fé, porque Deus está conosco, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Um abraço forte a todos. As irmãs Dolores e Simoninha, também nós agradecemos pela participação de vocês, e a saudade dela é a nossa saudade também de estarmos juntos. Tá? Obrigado, irmã Luciana Guinâncio, líder dos adolescentes, que está participando conosco aqui. Um abraço no Sandro, um abraço na família toda aí, tá? Nos filhões. Certamente participa também a irmã Ana Cláudia, ela sempre tem participado conosco, não aparece o nome dela para mim aqui, mas ela sempre participa. Eu quero agradecer a sua vida também, Ana. Vamos ouvir uma música de uma irmã lá da Igreja Batista do Braga, a irmã Denise Marambaia. Ela vai cantar Via Dolorosa. Esse hino é muito bonito. Ela é membro da Igreja Batista do Braga, juntamente com seu esposo, o pastor Dagoberto, crentes atuantes, ativos na igreja, e estará louvando a Deus com Via Dolorosa.
via dolorosa em Jerusalém se via. Os soldados conduziam meu Jesus e o povo se acercava para ver aquele que levava a cruz. Com o seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então e ouviu a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então e ouviu a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Que louvor maravilhoso, né? E na voz da nossa irmã Denise Marambai, que louvor. Eu agradeço a participação dela. Também Luciana Ferreira. Luciana, aquele abraço, né? Grande Luciana, a irmã tem participado conosco, esteve pela manhã. Zilda Salgado também, um abraço, Zilda. A irmã Edilane Costa também, obrigado pela sua participação. Nós vamos orar pela nossa cidade, orar pela cidade de Araruama, a cidade que nós amamos, a cidade que nós vivemos e temos que orar por ela. Orar pela prosperidade da cidade, porque orando por ela, está orando também por nós, pelas nossas famílias. Então a irmã Luísa, nossa irmã líder lá da cantina, ela estará orando. Feche seus olhos em intercessão pela cidade de Araruama, por conta de tudo acontecendo, para que esse mal não seja tão terrível aqui em nossa cidade. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Senhor, venho lhe agradecer, Pai, por este dia, Pai, dia esse, Pai, muito especial, Pai, a qual o Senhor
ressuscitou, Pai. Nós temos a certeza que o Senhor está vivo, Pai, pela nossa fé. E tão breve assim que o Senhor permitir, estaremos ao seu lado. Pai, mas venho lhe pedir, Pai, neste momento, Pai, pela cidade de Araruama. Ó Deus, toma essa cidade em suas mãos, Senhor. Cuida dela, Senhor. Cuida de cada um, Pai. E que nós, Pai, possamos, Pai, como conhecedor da sua palavra, Pai, estar transmitindo nesse momento, Pai. Nós não podemos abrir nosso tempo, Pai, mas podemos, Pai, falar de outra forma, Pai, aí pelas redes sociais, do grande amor que o Senhor tem por nós, Senhor. Mostrar esse amor para essas pessoas, Pai. Muitas pessoas desesperadas, Pai, nesse momento, Pai, aqui nessa cidade, Pai, de Araruama, Senhor. Que nós sejamos condutor da boa palavra, Amém. A palavra do amor, Senhor, para essas pessoas. Esteja, Pai, atuando, Pai, em cada canto, Pai. Em principal, Pai, ali naqueles leitos, Pai, com os médicos, Pai, enfermeiros, Senhor, com todos aqueles, Pai, que estão trabalhando para cuidar, Pai, da nossa saúde, nos protegendo, Senhor, desse vírus. Mas nós sabemos, Pai, que no fundo o grande protetor, o milagroso, vem de Ti, é o Senhor, Pai. Mas venho lhe pedir, Pai, mais uma vez, cuida da nossa cidade de Araruama, Senhor. Ó, Pai, como eu amo este lugar, Senhor. Então, Pai, o Senhor vai cuidando, Pai. Cuida do prefeito, Pai, da prefeita, Pai, vereadores, Senhor, todos que estão à frente, Pai, fazendo algo, Pai, para que essa cidade tenha uma melhora, Pai, e que esse vírus, Pai, não venha proliferar aqui Amém. na cidade de Araruama, Senhor. Cuida dela, Pai. Pai, é isso que eu lhe peço, Pai, nesse dia, Pai, com a certeza que o Senhor já ouviu essa oração, Senhor. Muito obrigado, eu agradeço muito aquele que lá atrás, há muitos anos atrás, me mostrou essa palavra maravilhosa, essa palavra que inspira somente o amor, Senhor, que me mostrou esse Deus vivo, que hoje eu posso celebrar nesta Páscoa, que o Senhor está vivo. Muito Amém. obrigado. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Luísa, né, pela sua participação. Se estiver ao lado aí, a irmã Conceição, dá um abraço nela também. Elielton, seja bem-vindo, Elielton, mais uma vez conosco. Obrigado aí pela sua participação. Luiz Fernando também. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Vocês podem depois estar compartilhando essa live com outras pessoas também, após o culto, pode compartilhar agora. E só reforçando aí, na tela tem lá o meu nome, aí o Carlos Neves, tem doações de alimentos. Se você rolar, clicar em cima e ver mais, tem todas as informações de como doar os alimentos para os irmãos que estão precisando da nossa ajuda. Também a devolução de dízimos e oferta, como fazer, né? Tá tudo ali anotadinho para você puder participar com a gente, tá bom? Eu quero conversar com os irmãos agora, amigos, sobre os efeitos da ressurreição de Jesus em nós. Eu quero conversar com você. Os efeitos da ressurreição de Jesus em nós, na nossa vida, o que isso causou em nós. E tomei como exemplo, continuando o Evangelho de Lucas, que eu falei pela manhã, né, no capítulo de número 24, agora a gente vai ler os versos 30 a 35. Os efeitos da ressurreição de Jesus em nós, na vida que teve ali dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Tá? Então você abre a sua Bíblia no Lucas 24, 30 a 35. Diz assim: estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Os efeitos da ressurreição de Jesus em nós. O que isso nos causa, o que isso nos trouxe, né? Trouxe na nossa vida, traz na vida de todo aquele que crê que Jesus está vivo, ressurreto, está reinando. É interessante essa história aqui, que começa no verso 13, né? E diz que naquele mesmo dia, verso 13, qual era o dia? Que dia era aquele? Era o domingo, né? O domingo chegou, lembra da mensagem hoje pela manhã? O domingo chegou, era domingo, naquele mesmo dia, um dia que as mulheres foram ao sepulcro, nos dias que elas viram a pedra removida, que viram os anjos, que ficaram maravilhadas, com temor, que adoraram a Jesus Cristo, né, se colocando aos seus pés, que voltam, falam os discípulos, naquele dia que os discípulos não deram crédito à palavra delas, apenas Pedro que sai correndo e vai lá e comprova que de fato o túmulo estava vazio. É nesse mesmo dia desse acontecimento maravilhoso que aqueles dois discípulos, voltando agora, né, para Emaús, sua terra, o local que moravam, cerca de 11 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, eles estão voltando e nesse caminho, né, Jesus vai ao encontro deles e começa a conversar. Naquele mesmo dia de grande acontecimento, aquele domingo foi um domingo diferente na vida das mulheres, na vida dos apóstolos, na vida desses dois discípulos. Esses dois discípulos não faziam parte do colegiado de Jesus, não faziam parte do grupo apostólico. Tanto é que eles voltam a Jerusalém para contar e falar com os 12. Tá? Eles voltam ali. Então, eles não faziam parte. O nome de um era Cleopas. Tá? Cleopas está no versículo 18 do capítulo 24. Eram eles. Tá? Interessante é que Jesus aparece, Jesus pergunta no verso 17, né? Do que vocês estão falando aí? Qual é a conversa de vocês? O que está acontecendo no momento aí? E o tal do Cleopas foi até um pouco mal criado com Jesus Cristo, respondão, né? Tu és o único visitante de Jerusalém que não sabe do que aconteceu? Você não está sabendo de nada, como se estivesse falando para Jesus, está por fora mesmo, rapaz, se liga aí no movimento, olha, se liga aí, está por fora, hello, não sabe o que está acontecendo, não sabe que o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele foi morto, ele está sepultado, e falava que ia ressuscitar, mas não temos notícia, não está sabendo de nada, está por fora mesmo. Jesus estava falando com eles e ali eles não perceberam que a presença de Jesus Cristo, que era Jesus Cristo. Mas aí o verso que nós lemos, 30 a 35, vão me mostrar algumas coisas do impacto, dos efeitos da ressurreição de Jesus na vida deles e, claro, na nossa vida também, aquilo que fez em nós, que fez na sua vida, o que a ressurreição de Jesus faz na vida das pessoas. Diz pela manhã que é a ressurreição de Jesus o evento mais importante, algo mais importante que acontece, né, na vida de Jesus Cristo e para nós, nossa fé, que alimenta a nossa fé. A ressurreição dele, né, é muito mais talvez importante do que o seu nascimento, porque é a ressurreição dele que nos traz a libertação do pecado, que nos traz a salvação, que nos traz a certeza de vida eterna. Então a Páscoa para a gente é muito importante. Nós celebramos a Páscoa porque para nós é uma data muito importante. Não comemoramos a Páscoa como lá no início do capítulo 12, quando foi instituída, mas celebramos a Páscoa agora da ressurreição de Jesus Cristo. Não celebramos, não adoramos um Deus morto, preso no madeiro, na cruz, ou trancado dentro de um túmulo, mas um Cristo que ressurreto, um Cristo que está vivo. Essa ressurreição traz alguns efeitos, né, benéficos, maravilhosos para a nossa vida, para a vida de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, veja aí comigo o verso de número 31. Se está com a Bíblia aberta, você vai aí, então eu quero que você até marque na sua Bíblia, né, o primeiro efeito que isso causou na vida dele, causou na minha vida. Atenção. Então os olhos deles foram abertos. O primeiro efeito que a ressurreição de Jesus traz em nós é que os nossos olhos são abertos. Os nossos olhos são abertos. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos. Eles estavam cegos espiritualmente, porque versos anteriores vão dizer que Jesus caminhava com eles.
Verso 16, por exemplo, mas os olhos deles estavam como fechados, de modo que não o reconheceram. Verso 15, Jesus falava, caminhava, que se aproximou, eles não reconheceram Jesus Cristo. Eles estavam cegos espiritualmente falando, eles caminhavam com Jesus Cristo, Jesus conversou com eles, tá? E eles não o reconheceram. Interessante que eram discípulos, eram seguidores de Jesus Cristo, já tinham ouvido ensino de Jesus, já tinham estado na presença de Jesus, já tinham visto, quem sabe, milagre de Jesus Cristo, quem sabe eles estiveram tão próximos a Jesus Cristo, era alguém que conhecia, alguém que ouviu o ensino, alguém que caminhou, de repente, algum momento como Jesus Cristo, mas naquela ocasião eles estavam cegos espiritualmente, como diz o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, que o príncipe desse mundo cega as pessoas. E aí quando a gente crê no Cristo ressurreto, no Cristo vivo, os nossos olhos são abertos. Deus abre os nossos olhos e passamos a enxergar, né, a vida de uma maneira diferente, passamos a ver Jesus de uma forma diferente. Não é o fato de eu conhecer sobre Jesus, de eu ler sobre Jesus, de eu cantar músicas que falam de Jesus Cristo, mas o fato que eu possa enxergar quem de fato Jesus Cristo é. E eles ali passaram a enxergar. Mas por que eles estavam cegos? Essa é a pergunta. Por que eles estavam enxergando Jesus Cristo? Porque eles tinham a imagem do passado em sua mente ainda. Eles tinham a mente, né, de um Cristo derrotado no túmulo, de um Cristo derrotado na cruz. Diz que eles estavam com a imagem do passado. No texto anterior, os versos anteriores, vamos falar sobre isso. Olha. Que Cristo estava na cruz, você não sabe o que está acontecendo, o poderoso profeta, verso 19, 20, né, 21, nós esperávamos que fosse ele, ou seja, eles estavam presos ao passado ainda, aquele passado de um Cristo que foi crucificado, que morreu, foi sepultado, a mente deles estava fechada por conta disso, tá? Sofreram decepções, verso 21, nós esperávamos que fosse ele que ia trazer redenção a Israel. Que decepção! Eles estavam decepcionados. Cristo ia trazer a redenção a Israel, mas ele está morto. A imagem do passado, as decepções, não conheciam as Escrituras, eu tinha esquecido do ensino de Jesus. Lembro, falei pela manhã das mulheres, que os anjos, né, até alertaram a ela, no verso que nós lemos. Vocês não lembram do que ele ensinou a vocês? Que ele morreria, mas no terceiro dia estaria vivo? Né, ressuscitaria, elas tinham esquecido disso também. Olha só, meus irmãos, nossos olhos são abertos a partir do momento que a gente começa a andar com Cristo, e Cristo começou a andar com eles. Olha, então nossos olhos não foram abertos, né? E ali foram abertos de fato, os olhos foram abertos e reconheceram, e o reconheceram, antes não tinha reconhecido, e ele desapareceu diante deles. Então, o primeiro efeito da ressurreição de Jesus em nós é que os nossos olhos são abertos. Você que se converteu, que você não nasceu no lar cristão, eu não nasci no lar cristão, como falei, fiz 26 anos agora de convertido, era cego espiritualmente. Quantas coisas que fazia, eu servia em outra religião, né, e já cegueira espiritual, cria que aquilo que eu fazia, as velas que eram acesas, todos aqueles rituais, o espírito maligno, tudo aquilo que minha família foi envolvida, quanta cegueira espiritual, quantas coisas, né? Até que um dia alguém prega o Evangelho, eu entendo o Evangelho, entendo que Cristo está vivo, aquilo abre meus olhos, e graças a Deus, né, hoje posso estar aqui com 26 anos convertido, não me arrependo jamais de um dia ter conhecido esse Jesus maravilhoso. De Jesus que me salvou, que me amou apesar dos meus defeitos. Abriu os meus olhos, abriu os olhos de você que está aqui assistindo, que se converteu a Ele, que confessou como Senhor Salvador. Os nossos olhos são abertos. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos. Os seus olhos já foram abertos para Cristo? Não é saber tudo sobre Cristo. Não é ter um familiar que conhece sobre Jesus, mas é, de fato, enxergar quem Jesus Cristo é. Ele é o Filho de Deus,
o que vive e que reina para todo sempre. Essa é a primeira lição, o primeiro efeito. O segundo efeito da ressurreição de Jesus em nós está no verso de número 32. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia? O segundo efeito é que o nosso coração é aquecido. O coração deles certamente estava um coração triste, daqueles dois discípulos. Triste porque estava com o pensamento no passado de um Cristo derrotado, de um Cristo que estava sepultado, de um Cristo morto. E perder alguém, né, um falecimento é muito difícil. E eles estavam tristes com a situação. Então caminhavam, né, por aquela estrada até em direção a Emaús, cabisbaixos, tristes, precisando de um consolo. Cristo aparece ali, Cristo vai consolá-lo. Mas é o que chama a atenção, que eles falam: nosso coração não ardia pelo caminho. Ou seja, o que fez arder o coração dos discípulos foi a presença de Jesus no caminho com eles. A consciência que temos da presença de Jesus Cristo conosco pelo caminho desta vida aquece o nosso coração. Se você está triste, se a alma está abatida, se a alma está angustiada, se estamos vivendo momentos difíceis, se a gente tem a consciência, a percepção de que Cristo caminha conosco, o nosso coração é aquecido, nós somos renovados, há um renovo em nós, há uma chama que arde em nós. Essa sensação de que Cristo caminha conosco, né? Como diz, o nosso coração ardia pelo caminho, porque Ele falava conosco, Cristo fala, nosso coração é aquecido porque Cristo fala conosco, Ele continua falando. O nosso Deus, o nosso Senhor, não é algo que não fala, mas Ele continua falando. E diz, Ele falava e nos abria as Escrituras, a palavra de Deus. O coração da gente é aquecido pela presença de Jesus na nossa vida, a certeza que Ele caminha conosco, tem andado conosco pelos vales da sombra da morte, pelos montes difíceis, pelas tempestades da vida. Ele está caminhando conosco. Ele caminha conosco por essa pandemia. Ele caminha conosco pela enfermidade. Ele caminha conosco na alegria, na dor, em todos os momentos. Mas também o nosso coração é aquecido quando ouvimos a voz do Senhor. Como é bom ouvir a voz do nosso Salvador, orando. Deixa Ele falar o coração, deixa Ele aquecer o nosso coração, deixa Ele alimentar a nossa fé. Então falava, não só falava, mas a Escritura era exposta ali, a Escritura ensinada. Você quer aquecer o coração? A palavra de Deus. Oração e palavra são remédios que aquecem nosso coração, que incendeiam o nosso coração, que botam fogo em nós, que nos levantam e que nos dão um novo ânimo. Então é a palavra de Deus, é a oração, é a presença de Jesus, o efeito da ressurreição de Jesus, então, aquece o nosso coração, o seu coração. Como está o seu coração? Como estão os seus olhos? Como estão os nossos olhos? Somos cegos para as questões espirituais? E o nosso coração está aquecido? Estamos animados? Estamos vibrando? Com o coração aquecido, aquele que vibra pelas coisas de Deus, que tem alegria. E pode ser que alguém que esteja ouvindo nesta noite já não tem um coração mais aquecido, não tem mais um coração fervoroso, perdeu, o amor pelas coisas de Deus, precisa novamente ser aquecido. Então volte e sinta a presença de Deus na sua vida, caminhando com Ele, e Ele com você pelo caminho. Sinta e permita que Ele fale ao seu coração, e permita que a palavra de Deus penetre no seu coração. A ressurreição de Jesus traz em nós um coração aquecido. Se você tem um coração aquecido, glória a Deus por isso. Continue botando lenha no seu coração, continue orando, continue lendo a palavra de Deus, continue envolvido na obra de Deus, continue crendo em Deus, continue que Ele está caminhando com você. Se o seu coração está aquecido, continue.
O fogo precisa ser mantido aceso, como diz lá em Levítico capítulo 6. Né? Mantenha o fogo aceso, mantenha o coração em chamas. Não desanime, não. Não olhe para a crise. Aí eles estavam tristes porque eu estava olhando para um Jesus sepultado, mas Jesus estava com eles. Nós não servimos a um Jesus sepultado, mas servimos a um Jesus que está no céu, reinando sempre e para sempre, como diz lá, eu citei pela manhã, Apocalipse 1:18. Eu sou aquele que vive, estive morto e vivo agora para sempre. Aleluia por isso. Então aqueça o seu coração com a presença de Jesus na sua vida. Se você está ouvindo e não tem Jesus no seu coração, permita que Ele entre na sua vida e mude a sua vida. Mude a sua vida. Primeiro, nossos olhos são abertos, diz o verso 31. Segundo, que o nosso coração é aquecido. E terceiro, verso 33. E na mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém. Sabe o que acontece aqui? Os nossos pés se apressam. O outro efeito da ressurreição de Jesus em nós é que os nossos pés se apressam em fazer aquilo que Deus quer que façamos. Diz então que quando ali os olhos foram abertos, quando o coração estava aquecido, eles se levantam e vão em direção a Jerusalém. Meus amados irmãos, mudou o destino da viagem dele. Quando Jesus entra na nossa vida, o nosso destino é mudado. O nosso itinerário é transformado. Eles estavam indo em direção a Emaús, chegaram-se a Emaús na aldeia, mas agora não quiseram permanecer, eles voltaram a Jerusalém. Há uma mudança muito grande aqui. Por que eles se apressaram? Porque agora o coração estava aquecido. Quem tem um coração aquecido, os pés se apressam para fazer a obra de Deus. Tem pressa em fazer, tem pressa de anunciar, tem pressa em servir a Deus. Mas eles voltam a Jerusalém para ficar com um grupo. Porque eles voltam ali para ficar com um grupo que estava reunido, diz o verso 33, reunido com os 11 e os outros que estavam ali. Meus irmãos, glória a Deus por isso. Quem tem um coração aquecido, por conta da ressurreição de Jesus, há um desejo muito grande de se reunir com a igreja de Cristo. É por isso que eu e você estamos com uma saudade muito grande um do outro, irmão. Sabia? Muito grande. Porque a gente quer estar com um grupo. A gente quer estar com o povo de Deus, no templo de Deus, né, fazendo o que Ele quer, lendo a palavra de Deus, orando a Deus. Eles voltam agora e vão até ali os 11, os demais discípulos. Eles retornam para ficar com um grupo, que a gente está doido de ficar com um grupo, porque o nosso coração é aquecido. A ressurreição de Jesus fez isso em nós. A gente quer ficar reunido, a gente quer estar junto, quer abraçar, quer tocar. A gente pode, às vezes, ter as nossas diferenças, a gente pode, às vezes, se estranhar um outro, mas, meus irmãos, é aquele que já tem o coração aquecido por conta da ressurreição de Jesus. Ele quer ficar com o grupo. Ele quer fazer parte. Eu vou voltar. E a gente está doido de voltar, não é verdade? Eu estou doido, você também. E a gente vai voltar. Tá? E eles voltam para ficar com o grupo, mas voltam para falar da ressurreição. Né? Os nossos pés se apressam para ficar com o grupo, mas para falar da ressurreição de Jesus Cristo, de espalhar para o mundo essa grande notícia. Os nossos pés se apressam para anunciar o Evangelho, para cantar da ressurreição de Jesus Cristo, para louvar esse Deus ressurreto, o nosso Salvador. Os nossos pés se apressam para testemunhar da ressurreição, como diz o verso 35. E eles ali reconheceram, os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Meus amados irmãos, nossos pés se apressam para testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Eles se apressaram, eles foram rápido para Jerusalém e contaram aos apóstolos: olha, nós conhecemos Jesus Cristo ressurreto, nós estivemos com Ele, nós somos testemunhas. Eu e você temos testemunha a dar. Eu e você podemos falar: olha, eu conheço Jesus Cristo ressurreto, o que vive e o que reina. Os nossos pés se apressam para estar junto com a igreja, para falar da ressurreição, para testemunhar da ressurreição. Como eu disse pela manhã, o alicerce, né,
da fé do cristianismo, que alimenta a nossa fé, a ressurreição. A pregação, né, cristã fala da ressurreição. Nós falamos de um Cristo ressurreto. A igreja é assim. A igreja começou assim. Então aqueles homens voltaram. Mas como você acha que eles voltaram? Voltaram felizes da vida. E apressaram, levantaram na mesma hora. Não vamos esperar o dia amanhecer, vamos voltar agora, vamos falar. Então a ressurreição faz isso em nós. Esse é um efeito muito grande. Nossos olhos são abertos, passamos a enxergar, a ver as maravilhas de Deus. Nosso coração é aquecido, vibra pela obra de Deus. Os nossos pés se apressam em fazer aquilo que Deus quer que façamos. São os efeitos. Nessa noite eu quero perguntar a você, caro ouvinte, meu irmão, minha irmã, como estão os olhos? Como estão os olhos? Como está o seu coração? Como estão os nossos pés? Apressados em fazer ou não? Aqueles homens voltaram. Nós não conhecemos mais, a Bíblia não vai falar mais da vida deles. Mas certamente mudou. Certamente aquela experiência impactou a vida deles. Não foram mais os mesmos, porque eles viram o Redentor, ressurreto, vivo. Aquele tem experiência com Jesus, nunca mais é o mesmo. A sua vida é mudada, é transformada. Seus olhos são abertos, seu coração é aquecido e seus pés têm pressa para fazer a obra de Deus. Que nessa noite você que nos ouve nesse momento, como está o seu coração? Como estão os seus olhos e os seus pés? Você ainda continua aquele crente fervoroso pela obra de Deus? Seu coração está em chamas pelo Senhor ou não? Se não estiver, se você perdeu toda a alegria de poder servir ao Senhor, nessa noite você possa voltar para Ele com fervor, dizer: eu quero um novo coração, eu quero estar vibrando novamente com o Senhor, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você que deseja isso, você sinaliza aqui para a gente, coloque um sinal: eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu quero confessá-lo como Senhor da minha vida, eu quero ter o coração aquecido novamente, porque eu perdi todo o encanto, a alegria, a dor, né? Aqueles homens, o coração tinha perdido todo o ardor, porque também estavam tristes pelo luto, pela tristeza. E eu quero, em nome de Jesus, convidar você nessa noite a confessá-lo, se não é o seu caso, se você ainda não confessou Jesus como Senhor, Salvador, a você nessa noite também a voltar para o Senhor Jesus Cristo, você que anda afastado. Sim, faz essa noite. Enquanto nós estaremos ouvindo o hino, muito bonito, um hino que fala aos nossos corações para sempre, que você possa, né, estar adorando a esse Deus maravilhoso, prestando culto a Ele, mas voltando, permitindo que Ele aqueça o seu coração, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi.
será seu grande amor. A morte lá está, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado pra sempre adorado. Para sempre, para sempre. Cristo vive para sempre. Que alegria. Maria Lúcia Coutinho. Gostaria muito de estar pessoalmente para lhe dar um abraço pela sua decisão. Sábia decisão. Sábia decisão. Entregar a vida a Jesus é a melhor decisão que nós podemos ter na nossa vida. E louva a Deus por isso. Que Deus aqueça seu coração. Jorge Geraldo também pediu que Deus aqueça o coração. Jorge, Deus aqueça o seu coração, alimentando a sua fé, que nunca perca essa esperança. Louvado seja Deus por isso. Gostaria de estar pessoalmente para dar um abraço a cada um de vocês. Sei que isso não é possível no momento, mas receba um abraço do pastor, receba um abraço da Igreja Batista em Praça Bandeira, a Maria Lúcia Coutinho, o Jorge Geraldo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos encerrar, orando nesse momento, e eu tenho aqui pedido de oração pelo filho da Maria Lúcia Coutinho, o Fernando Coutinho. Fernando Coutinho, ele é asmático e não pode ir ao hospital nesse momento, e a Maria Lúcia está muito preocupada com a situação. Por ser asmático, faz parte do grupo de risco e não pode. Mas nós vamos orar pela vida do Fernando Coutinho, para que Deus o cure, para que não haja necessidade de ir ao hospital, para que Deus faça um milagre na vida desse jovem. Então feche seus olhos e orarmos também pela vida do Jorge Geraldo, de todos nós nesta noite ouvimos a palavra de Deus. Que Deus abra os olhos do mundo, que já tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Que Deus aqueça o coração da igreja dele, mantenha aquecido o coração, e que os nossos pés se apressam para ir em direção a ele e fazer a vontade dele. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, Deus, pela palavra do Senhor, pelos hinos que ouvimos, ó Deus, que falaram ao nosso coração. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra também, ó Deus, falou aos nossos corações. A Tua palavra aquece os nossos corações, ó Deus. E agradecemos ao Senhor, ó Pai, os nossos corações estão felizes, transbordando de alegria, ó Deus, pela vida da Maria Lúcia, ó Deus, Coutinho, que entrega a vida dela nas mãos do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aquece o coração dela, ó Deus.
Ó Deus, que permaneça firme no teu caminho, ó Deus. Peço pelo filho dela, o Fernando Coutinho, ó Deus. Ó Deus, que com a situação de saúde dele, ó Deus, ela está preocupada, devido, ó Deus, a tudo que tem acontecido, ó Deus, e levá-lo ao hospital nesse momento, ó Deus, não é bom. Mas, ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesse momento, ó Pai, que a tua igreja clama ao Senhor e que levando um clamor em favor do Fernando, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, estar tratando desse jovem, ó Pai, curando, ó Deus, libertando, de maneira que não haja necessidade de ir ao hospital, ó Pai. Ó Deus, trate dessa crise asmática dele, ó Pai. Ó Deus, console e fortaleça o coração de sua mãe, aqueça o coração dela, ó Pai, com a tua palavra, com a tua presença, ó Deus. Também pela vida, ó Deus, do Geraldo, ó Deus, abençoe o Jorge Geraldo, ó Deus, aqueça o coração dele também, Pai. Ó Deus, que permaneça firme na tua presença, ó Pai. E de todos nós que participamos do culto, dos ouvintes, ó Deus, que cada um de nós tenha um coração aquecido, sentindo, tendo a consciência da tua presença em nossa vida, ó Pai. Ó Deus, abençoe esta semana que está iniciando. Nos livra do mal, ó Pai. Nos livra dessa doença, ó Pai. Guarde cada família aqui, ó Deus. Livra-nos do mal, ó Deus. Dá-nos a noite, ó Deus, tranquila. Um sono reparador, renovador, Pai. Obrigado pela vida da tua igreja em Praça da Bandeira. Muito obrigado, Pai. Pelos líderes da tua igreja. Por cada um que, ó Deus, que compõe a membresia da igreja. Por aqueles que estão chegando, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, ó Pai. Que possamos ter os pés apressados para fazermos a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço aos irmãos e também, só registrando aqui, o Vinícius Barreto. Vinícius, Deus abençoe sua vida, esteve conosco pela manhã, é amigo da Alícia. Muito obrigado ao Vinícius Barreto, a irmã Paula, a nossa Paulina, né? Dá um abraço ao irmão Jorge, a André Ferraz, certamente com os filhos também, a Bia Marcolino e outros irmãos que participaram e amigos nosso. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Durante a semana a gente vai se falando, a gente vai se comunicando, mas vamos ver como ficará o nosso retorno domingo, não, bem provável, pelo que anda se falando, a gente vai ter que adiar um pouco mais, né? Queríamos muito, irmãos, queríamos muito, tá? Mas como eu disse no início, quando voltarmos será o culto do abraço, grave isso, culto do abraço, para nos abraçarmos, para contarmos, né, as nossas experiências nesse período, tá? E ter um momento muito alegre ali, tá bom? Deus abençoe a sua semana, cada um de vocês. Vamos ouvir mais um pedaço da música para sempre, né? E assim estaremos caminhando para o final. Até estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Deus abençoe. Venceu para sempre, aleluia. Um abraço, Maria Lúcia. Obrigado a todos aí. É isso aí, Marquinhos. Nestor aperta muito. Vamos tomar cuidado com o Nestor.
Obrigado, Jorge Geraldo.